Pai do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Esse daqui é mais um vídeo do EBD Núcleo e hoje eu, Paulo Wesley, estarei falando com vocês acerca da lição dos juvenis. Então fica ligado conosco, já se inscreve, já curte esse vídeo e fica ligado nos nossos patrocinadores. Os irmãos que nos abençoam são o Chiquinho Sorvetes, também temos a Marca da Paz, temos a Lírio Recepções, temos a Pinheiros Tecnologias e a Avalanche Lanches. Então, fica ligadinho. Se quiser saber um pouquinho mais, manda um comentário aí que a gente explica promoções imperdíveis só para os nossos inscritos daqui do canal. E agora, passa a vinheta, editora. Bom, nós estamos na lição de número 5 da Revista dos Juvenis, na qual tem como tema, acompanhe comigo, o sumo sacerdote e os sacerdotes, na qual o texto áureo é em Salmos 110, verso 4, que diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A leitura bíblica em classe, me acompanhe, será feita em Êxodo, no capítulo de número 28, do versículo 1 ao 3, que diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Bom, acompanha comigo também que a nossa revista, sua revista aí de casa, ela traz alguns objetivos e é muito importante que a gente atende para isso, que são, acompanha comigo, 1. Compreender o conceito de sacerdote. 2. Refletir sobre a liderança sacerdotal. E 3. Reconhecer a necessidade dos pré-requisitos para a liderança. É muito interessante, gente, que quando nós observamos os sacerdotes, a gente começa a entender o nível de comprometimento que aquelas pessoas, aqueles homens que eram escolhidos por Deus ou pela comunidade na qual se encontravam, tinham para a obra que Deus designava a eles. Então, no decorrer toda dessa lição, entenda, observe e veja o nível de comprometimento desses homens de Deus. Vocês sabem, gente, que se nós vermos a liderança sacerdotal através desse prisma de liderança, logo nós teremos coisas que são válidas para as nossas vidas até hoje, válidas para o local de liderança que Deus nos colocar. E adolescente e juvenil, seja na sua escola, pais, seja na vossa casa, filhos, líderes de diversas situações, em qualquer local, se você visualizar a Bíblia, se você visualizar esse contexto através desse prisma, você terá coisas enriquecedoras para a sua vida. Então, se eu fosse você, eu ficava atento, eu ficava de olho. Então, não perde nada, viu? Vem conosco. O tópico 1 é uma pergunta que diz: quem é um sacerdote? Bom, gente, o sacerdote é um elemento que se constitui na maioria dos aspectos religiosos, seja qual for, ou por muitas das vezes nem é chamado sacerdote, mas é um elemento por muitas das vezes presente em várias situações religiosas. A Bíblia Sagrada, acompanha comigo os exemplos. Na revista traz 3 exemplos de líderes sacerdotais, sejam da parte do Deus de Israel ou não. O primeiro exemplo é: José era casado com a filha de um sacerdote egípcio. Tá aí a referência para vocês. Segundo exemplo, Jetro, sogro de Moisés,
era sacerdote em Midian. Terceiro exemplo, o sacerdote de Júpiter em Gistra. Ou seja, em todas essas perspectivas religiosas, sempre havia um, acompanhando sua revista comigo, sempre havia um que tinha grande reconhecimento social, tendo em vista um de seus principais cargos ser aquele que administrava ou organizava o culto de uma certa comunidade, o culto de um certo povo para a sua respectiva divindade. Mais uma vez, seja ela o nosso Deus, ou seja ela vários outros deuses e várias outras divindades que as pessoas, aquele povo, aquela comunidade reconhece como Deus. Ou seja, esse era um dos principais cargos dos sacerdotes. É comum que essas pessoas, vamos se dizer assim, numa linguagem meio atual, essas pessoas que são linha de frente em certas ocasiões, como são os sacerdotes e como eram os sacerdotes naquele tempo, é comum que elas tenham uma série de privilégios que uma comunidade comum possa não obter, tal qual conhecimentos aprofundados de uma certa religião, ou de um certo rito, ou de um certo culto, tudo isso por ela ser alguém que está ali para administrar todo aquele culto. Bom, a revista traz uma pergunta que é o seguinte, vamos pensar sobre isso, acompanha comigo, vamos pensar sobre isso? A revista faz uma pergunta, na sociedade atual, os sacerdotes são pessoas de prestígio e respeito? Olha só, você que está olhando esse vídeo. Será que hoje em dia nós tratamos pessoas que são também líderes com prestígio e respeito? Eu gostaria muito, muito, muito de ouvir a sua opinião. Na verdade, de ler a sua opinião. Então, deixa aí nos comentários que a gente conversa um pouquinho, viu? Bom, gente, o segundo tópico da lição é o seguinte: a função sacerdotal no judaísmo. Bora lá. O sacerdócio é oficializado em Israel quando a religião é regulamentada na própria Israel. Só que você vai ter exemplos de sacerdotes antes mesmo disso, como é o caso de Melquisedeque. Bom, qual era o principal feito desse sacerdote em Israel? Primeiro, administrar as coisas que eram consagradas ao Deus de Israel. E segundo, administrar o culto que era feito para Deus, tanto no tabernáculo quanto posteriormente no templo. Ou seja, esse homem sacerdote, ele ficava responsável por receber a oferta do povo também, tal qual alimentos, animais, ofertas, ouro, cobre, muitas outras coisas. E também, ele ficava responsável por organizar vários eventos que hoje nós conhecemos de ouvir falar na Bíblia, tal qual o Pentecostes, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, ou seja, todas essas coisas quem ficava responsável era o sacerdote. Também recaía sobre elas, a revista vai falar. Os sacerdotes também deveriam atuar como juízes em questões sociais difíceis e ensinar cotidianamente a lei do Senhor. Ou seja, gente, aqui estamos vendo um cargo de extrema importância e responsabilidade. Não é o tipo de coisa que a pessoa se dá em fazer, mas quando vê uma dificuldade ela corre. Mas é responsabilidade ao tratar com vidas, ao tratar com pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Siga constante na obra de Deus. Siga constante naquilo que Deus tem te chamado. Deus é fiel para não te abandonar. Aquilo que você tem como responsabilidade na presença dele, ei, deixa eu te avisar uma coisa, ele não vai te abandonar. Então siga firme e constante, sabendo que Deus é fiel para estar com você, bom? Bom, o terceiro tópico diz o seguinte: pré-requisitos para o exercício sacerdotal.
Bom, gente, nesse momento a revista quer nos mostrar que para ser sacerdote necessitava de algumas coisinhas como genealogia. Ela vai falar também de aspectos civis, aspectos físicos, morais e espirituais. Então se prepare que nesse tópico a gente vem com isso. Bom, somente os descendentes da tribo de Levi, ou seja, de Arão, poderiam ser sacerdotes. Eles também não poderiam ter imperfeições físicas ou algumas questões estéticas, como raspar o seu cabelo. Ou seja, uma série de questões eram voltadas como requisitos para serem sacerdotes. A revista vai nos fazer pensar também que os sacerdotes eram e deviam ser totalmente dependentes e totalmente entregues a Deus, tal qual eles não receberiam nem a herança da terra prometida e os seus filhos, a herança de seus filhos seria o Senhor. Gente, a lição nos faz pensar como hoje, atualmente, no mundo evangélico, várias questões têm acontecido com líderes porque geralmente eles não respeitam pré-requisitos para serem líderes na casa de Deus. E quais são os pré-requisitos para ser um líder na casa de Deus? Eu queria que vocês me ajudassem e comentassem aí embaixo. Bom, vamos ver. Será que é ter o coração totalmente devoto a Deus? Será que é exercer a piedade? Será que é viver em todas as esferas da sua vida para a glória de Deus? Pode ser esse, sim, mas quais mais vocês acham que são requisitos para alguém ser líder? Bom, gente, o quarto tópico vai falar o seguinte: o sacerdócio eterno de Cristo. Nos faz pensar o seguinte: se não te motiva na história de Israel, na Bíblia, ter várias pessoas que atenderam certos pré-requisitos para serem líderes, não se preocupa, porque teve um líder maior que todos os líderes. Este foi Jesus Cristo, aquele que intercede por nós diante do Pai, perfeitamente, dia após dia, noite após noite. Aquele líder tão especial que atende a todos os pré-requisitos para morrer por mim e por você. Então, o maior líder na qual nós devemos nos inspirar com certeza e sempre, sempre será Jesus Cristo. Bom, vamos para a conclusão. Essa lição nos faz entender que, para ser sacerdote, para ser um líder, há sérios e sérios requisitos a serem atendidos. Mas nada disso deve suprimir, nada disso deve extinguir a bondade que é ser um líder na presença de Deus. Mostrar que havia pré-requisitos para ser um líder não é para deixar você, meu Deus, eu não consigo porque é muita coisa que tem que fazer. Não. É para mostrar que tudo que você fizer vai ser direcionado para Deus, para a glorificação do nome de Deus e por meio de Deus. Não é para fazer você ficar com medo de, então quer dizer que eu não posso representar Deus na minha escola, não posso representar Deus no meu trabalho, não posso representar Deus aonde eu estiver. Pare com isso. Na verdade é para dizer que Deus está com você. Você é um representante sim de Deus. Lembra que sacerdote era para orientar, motivar pessoas a estarem mais perto de Deus? Seja uma pessoa assim na sua escola. Seja uma pessoa assim no seu trabalho. Como assim, irmão Paulo? Eu não estou entendendo. Seja mais claro. Você. Seja uma pessoa que motive aqueles que estão do seu lado a buscarem a Deus. Seja uma pessoa que motive as pessoas que estão lhe observando a buscarem mais a Deus. Seja no seu Instagram, muita atenção nisso. Seja no seu Instagram, seja no WhatsApp, seja no YouTube, Facebook, ou onde você estiver. Motive as pessoas, direcione elas a Deus. Tá bom, gente? Então, essa foi mais uma lição do Juvenis. Acompanhe aqui, fica conosco. Ou eu, ou o evangelista Nemuel vai estar sempre aqui com vocês. Então, não desiste, vem com a gente lição após lição, domingo após domingo, vídeo após vídeo.
escola dominical após escola dominical. Não esqueça, em cada vídeo, em cada momento que você busca ficar na presença de Deus, aprendendo mais um pouquinho dele, você está crescendo na graça e no conhecimento daquilo que Deus pode proporcionar a você. Tá bom, gente? Um abração, a gente se vê. EBD Núcleo, priorizando a palavra.